Fala, nação rubro-negra! Chega mais que o vídeo de hoje tá recheado de informação quente, daquele jeito que a gente gosta. O clima tá fervendo nos bastidores do Vitória, e você vai entender por quê. Tem jogador com malas prontas, tem reforço já regularizado, tem promessa estrangeira ganhando espaço, tem bastidor de reunião pesada no clube e, claro, tem muita especulação sobre o comando técnico. A semana começou pegando fogo, e o torcedor que acordou querendo notícia, hoje vai ser abastecido. Vamos direto ao ponto. A novela da vez tem nome e sobrenome, Lucas Braga. O atacante, que chegou ao Vitória com certa expectativa, pode estar de saída, e isso bem no apagar das luzes da janela de transferências. O interesse vem lá do sul do país. O Coritiba tá de olho e tenta se movimentar nos bastidores para fechar esse negócio a toque de caixa. A diretoria paranaense enxerga o jogador como uma boa oportunidade de mercado, ainda mais diante da pressão da torcida local por reforços. Agora, atenção pro detalhe. Hoje, terça-feira, é o último dia da janela. Ou seja, se algo for acontecer, vai ser tudo em cima da hora, no famoso corre-corre de bastidor. Do lado do Vitória, o clima é de neutralidade. Não há um movimento explícito para segurar o jogador. Muito pelo contrário. A sensação é de que, se pintar proposta concreta, ninguém vai fazer força para manter Lucas Braga por aqui. Ele sequer foi relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro, e essa ausência, mais uma vez, levanta suspeitas. E não foi a primeira vez na temporada que isso aconteceu. A diferença agora é que, segundo apurações, a TUI teria exigido o afastamento do atleta. Ou seja, a situação é delicada e o desfecho parece próximo. Se Lucas Braga sai, outros ganham espaço. E quem pode pintar de novo com o manto rubro-negro é Dudu. Velho conhecido da torcida, o volante teve seu nome publicado no bid e está apto para reestrear pelo Vitória. Tudo vai depender, claro, da decisão da comissão técnica. Se o comandante entender que ele está em boas condições físicas e técnicas, ele já pode ser relacionado para o próximo compromisso, que é contra o Fortaleza. Seria um retorno importante, principalmente neste momento de incerteza, onde o time precisa de nomes que conhecem a casa e que possam oferecer estabilidade em campo. E por falar em novidades no bid, tem mais um nome pintando aí. Nicolás Celes Talheiro, o jovem colombiano que vinha sendo comentado nos bastidores, finalmente teve seu contrato definitivo regularizado. O garoto fez 18 anos recentemente e agora está liberado para atuar profissionalmente. Muita gente comenta bem sobre ele, inclusive nos bastidores do clube. Ainda não vimos muito de Nicolás em campo, mas o fato dele ter contrato definitivo e estar oficialmente apto a jogar já mostra que o Vitória acredita no potencial do menino. Talvez, nas próximas semanas, a gente comece a vê-lo ganhando alguns minutos, entrando aos poucos no ritmo e, quem sabe, surpreendendo positivamente. Agora segura essa, Osvaldo, o vovô da galera, alcançou uma marca que merece ser celebrada com toda a pompa. Com a assistência dada contra o Atlético Mineiro, ele chegou à impressionante marca de 30 participações diretas em gols com a camisa do Vitória. 30. E sabe com quem ele empatou nesse quesito? Com Damián Escudeiro, aquele meia argentino que deixou saudade em muita gente. Os dois agora dividem o posto de um dos maiores contribuidores ofensivos do Leão na era recente. É claro que sempre vai ter aquele torcedor que vai querer diminuir a importância do feito. Ah, mas Osvaldo jogou na Série B, não dá para comparar com Escudeiro, só que aí a gente lembra que Escudeiro também jogou a Série B. Cada um teve sua fase no clube, cada um com seus desafios. E não importa se foi na Série A ou B, o que vale é a entrega, o resultado e o impacto dentro de campo. E ver um cara como Osvaldo, com 38 anos, se emocionando nos bastidores, chorando por ter conseguido ajudar o clube num momento difícil. Isso não tem preço. Por mim, já pode pintar a cara dele no muro do Barradão. Porque caráter, liderança e entrega também fazem parte da história de um ídolo. Agora vamos mudar o foco rapidinho para um assunto que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, a tal reunião extraordinária do Conselho Fiscal do clube. Muita gente achou que era algo ligado a investidor, a SAF, e tudo mais. Mas não, calma.
O documento que circulou trata da análise de uma proposta de aquisição de fração ideal de direitos. E o que isso significa? Basicamente, a reunião foi convocada para debater a venda dos direitos de transmissão televisiva. Nada de venda de clube, nada de investidor estrangeiro chegando, nada de SAF engatilhada. Aliás, sobre SAF, o processo aparentemente continua parado. Pelo menos, não há qualquer informação oficial nova sobre o assunto. E quando não há transparência, a especulação toma conta. A torcida quer saber, em que pé tá isso? E a Arena Barradão, sai ou não sai? Até o momento, silêncio. Os movimentos ligados à SAF continuam tentando se aproximar da diretoria, continuam tentando entender os bastidores, mas falta algo mais concreto. Enquanto isso, o torcedor segue no escuro, aguardando por definições que parecem não chegar nunca. E agora a pergunta que não quer calar: quem vai comandar o Vitória? A resposta ainda está no ar. O nome de Rodrigo Chagas segue sendo discutido internamente. O treinador assumiu de forma interina e, ao que tudo indica, será mantido no profissional. A dúvida é: ele será efetivado como técnico principal ou ficará como auxiliar fixo da comissão técnica? A reunião com a diretoria está marcada para quarta-feira, e é aí que tudo deve ser resolvido. Vão colocar na mesa o plano de carreira, o desejo dele, a avaliação do clube e, claro, os nomes que estão sendo cogitados. Um desses nomes que surgiram nos bastidores é o de Jair Ventura. Mas, segundo informações internas, o Vitória não procurou o treinador. Nem contato houve. Inclusive, gente ligada ao próprio Jair teria confirmado isso. E aqui vai uma opinião sincera: se for para trazer Jair Ventura, talvez seja melhor deixar Rodrigo Chagas mesmo. Não que Jair seja um treinador ruim, mas o custo-benefício, o impacto na torcida, o momento do clube. Tudo isso pesa. Melhor investir em quem já conhece a casa e vem mostrando disposição. Outro nome falado por aí foi o de Cláudio Tencati. E olha, também não empolga. O trabalho que ele fez no Vitória em 2019 não foi dos melhores, e embora o contexto fosse caótico, a imagem que ficou não ajuda em nada. Tencati nunca foi unanimidade, convenhamos, a torcida merece algo mais animador. Agora segura essa informação: o argentino Ramon Dias chegou a ser cogitado, mas o pedido salarial assustou. Muito caro. Muito mesmo. Fala-se em algo entre 4 milhões de reais até o fim do ano, ou até 4 milhões de reais por mês, dependendo da fonte. De qualquer forma, são cifras incompatíveis com a atual realidade do Vitória. E o clube, até agora, segue em cima do muro. Não cravou Rodrigo, mas também não anunciou ninguém novo. E o tempo vai passando, a pausa por data FIFA tá aí, e cada dia que passa sem definição é um dia perdido na preparação do time. E aqui entra uma preocupação real: se o Vitória realmente pretende contratar um novo treinador, ele já deveria estar no clube, trabalhando, conhecendo o elenco, analisando o que tem em mãos. Se não vai trazer, então que anuncie logo o Rodrigo de forma definitiva, dê respaldo, monte comissão e toque o barco. Porque essa indefinição constante só atrapalha. Para fechar esse bloco aqui com total transparência, até agora, não tem nenhuma contratação engatilhada. Nada. Nenhum vídeo gravado, nenhuma análise feita, nenhuma movimentação de bastidor concreta que indique que alguém novo tá chegando. E isso, meus amigos, preocupa. Porque a janela tá fechando, o elenco precisa de reforços e o tempo não para. A torcida sente isso, a pressão aumenta, e o clube não pode mais se dar ao luxo de ficar parado. Enquanto Vitória tenta se reorganizar internamente, a torcida segue na expectativa por um posicionamento mais claro sobre os rumos do clube, tanto dentro quanto fora de campo. O silêncio prolongado da diretoria sobre alguns temas começa a pesar, principalmente no momento em que cada detalhe importa. O torcedor não aguenta mais viver de especulação. Quer saber quem vai comandar o time, quem chega, quem sai, principalmente, qual é o plano para o restante da temporada. E olha, não dá mais para viver de improviso. Chegou a hora de bater o martelo e seguir com convicção. É inevitável sentir que há uma certa lentidão nas decisões. O próprio processo de definição do treinador virou um exemplo disso.
Rodrigo Chagas assumiu de forma emergencial, segurou a bronca quando ninguém queria, e conseguiu dar ao time uma resposta emocional e tática importante. Mas até agora, nada de confirmação. O clube ainda estuda, avalia, analisa e conversa. Tudo bem, é legítimo querer ter certeza, mas o tempo passa e o calendário não perdoa. A pausa da data FIFA era a chance perfeita para alinhar tudo: treinador, reforços, comissão técnica, e até mesmo dar uma injeção de ânimo no grupo. Mas até o momento, nada foi anunciado. O cenário não é de terra arrasada, longe disso, mas existe uma sensação de estagnação. Quando se olha para o lado e vê concorrentes diretos se reforçando, se mexendo, testando formações e consolidando ideias de jogo, o Vitória parece estar parado no tempo. E nesse campeonato, quem para, cai. Não basta só manter o que tem. Tem que evoluir, corrigir erros e se adaptar às circunstâncias da competição. E é por isso que a indefinição sobre o comando técnico preocupa tanto. Porque o treinador não é só quem escala o time. Ele é o responsável por transmitir confiança, por manter o vestiário motivado, por tirar o melhor de cada jogador. E quanto mais tempo o clube demora para decidir, mais difícil fica construir uma identidade. Dentro disso, entra também a responsabilidade da diretoria em ser transparente com a torcida. O torcedor rubro-negro é apaixonado, mas também é exigente. Ele sabe identificar quando o discurso está desconectado da realidade. Sabe quando estão empurrando com a barriga. E nesse momento, a ausência de informação oficial abre espaço para boatos, ruídos e, claro, indignação. Não é pedir demais querer saber qual é o planejamento real para o segundo turno. O clube tem meta de pontos? Vai atrás de reforços? Aposta nos jovens da base? Vai com Rodrigo até o fim? Tudo isso precisa ser respondido com clareza, e não com discursos vagos ou entrevistas protocolares. Enquanto isso, o ambiente interno segue pressionado. A derrota para o Atlético Mineiro teve um gosto amargo, não apenas pelo resultado em si, mas pela forma como o time se comportou. Houve momentos de lucidez, sim. A equipe mostrou organização tática e até criou chances. Mas a instabilidade emocional segue como um problema crônico. Basta levar um gol para tudo desmoronar. E isso, meus amigos, não é apenas uma questão técnica. É mental. É falta de confiança. E é aí que entra o papel fundamental da comissão técnica, seja ela comandada por Rodrigo ou por qualquer outro nome que venha. Os bastidores mostram que o grupo está fechado com Rodrigo. Os jogadores respeitam o trabalho dele, enxergam nele alguém que vive o clube de verdade. Não é um treinador qualquer. É alguém que conhece o Barradão como poucos, que entende o peso da camisa e sabe como falar a língua do elenco. E isso vale muito. Ainda mais em momentos de turbulência. Mas, para ele continuar, precisa de respaldo. Precisa de carta branca, de liberdade para montar o time do jeito dele, de ter voz ativa nas contratações. Caso contrário, vira apenas um tampão, um tapa-buraco, e o clube segue no limbo da indefinição. E aí entra outro ponto: reforços. A janela de transferências está batendo a porta, e até agora o torcedor ainda não viu uma movimentação concreta. A impressão que se tem é que o clube está esperando que algum negócio caia no colo. E isso raramente acontece. Futebol é planejamento. É articulação. É estar atento ao mercado, identificar oportunidades e agir com velocidade. Até porque, se for esperar sobras de outros clubes, o elenco vai continuar defasado e sofrendo para competir em alto nível. A ausência de reforços concretos também abre uma discussão delicada sobre a base. O Vitória sempre foi reconhecido como um celeiro de talentos. Mas ultimamente, parece que essa vocação foi deixada de lado. Com exceção de um ou outro nome que sobe por necessidade, não há uma política clara de valorização das categorias inferiores. Nicolás, por exemplo, só agora teve seu nome regularizado, mesmo sendo um dos jovens mais promissores do elenco. O torcedor quer ver a base em campo, mas quer ver com critério. Não adianta subir jogador só por subir, sem preparo, sem respaldo, sem uma transição bem feita.
Enquanto tudo isso se desenrola, o extracampo também segue com temas importantes sendo discutidos. A questão da SAF, por exemplo, continua sem respostas. O movimento que impulsionava esse processo parecia estar ganhando força no início do ano, mas agora parece ter perdido tração. Não há novas atualizações, nem um posicionamento oficial. E o torcedor fica nesse limbo, sem saber se o clube vai seguir como associação ou se, em algum momento, vai virar empresa. E isso não é um detalhe. Isso muda completamente o futuro do Vitória, o modelo de gestão, os investimentos, a estrutura, tudo. E o silêncio da diretoria sobre o tema, num momento tão crucial, acaba sendo visto como falta de transparência. E nesse turbilhão todo, o torcedor segue fazendo o que sempre fez, apoiando. O que se viu no Barradão nos últimos jogos foi mais uma demonstração da força da torcida do Vitória. Mesmo com resultados oscilando, o apoio não falta. A galera canta do começo ao fim, empurra o time, faz sua parte. Mas todo esse amor precisa ser correspondido. O torcedor merece respeito, merece resultado, merece clareza. Não dá mais para jogar com a emoção de quem vive isso todos os dias. Enquanto a diretoria decide se efetiva Rodrigo, se vai atrás de outro nome ou se aposta em uma solução caseira, o elenco segue trabalhando. E cada treino vale ouro. Porque quando a bola voltar a rolar, não vai ter mais tempo para desculpa. A realidade vai bater na porta, e só vai ficar de pé quem estiver preparado. O campeonato não espera ninguém. Ou o Vitória se organiza agora, ou vai ter que correr atrás do prejuízo mais uma vez. E o torcedor já cansou de ver esse filme. Então, fica aqui o recado, é hora de agir. Chega de indecisão. Chega de empurrar com a barriga. O Vitória precisa de comando, de plano, de atitude. E isso começa com decisões claras. Rodrigo fica ou não? Vai vir reforço ou não? Vai apostar na base ou no mercado? Vai ter arena ou é só promessa? E a SAF, existe ou morreu na praia? Tudo isso precisa ser respondido. E rápido. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O rumor que circula nos bastidores do futebol nacional e internacional ganhou força nos últimos dias, colocando Vitória, tradicional clube baiano, no centro de especulações que podem mudar completamente o cenário do esporte no país. Segundo informações extraoficiais, Nasser Al-Khelaifi, conhecido sheik do Paris Saint-Germain e figura influente no mercado europeu, teria demonstrado interesse em investir pesadamente no clube rubro-negro. Fontes próximas ao dirigente afirmam que a intenção não é apenas adquirir participação simbólica, mas transformar o Vitória em uma potência capaz de disputar títulos nacionais e até sonhar com projeção internacional. O burburinho começou com comentários discretos de empresários ligados ao mercado árabe, que teriam revelado conversas iniciais com a diretoria do clube, abordando valores que surpreenderiam qualquer observador atento. A especulação rapidamente ganhou força em redes sociais e grupos especializados, onde torcedores e analistas debatem o impacto que tal investimento poderia ter na estrutura do Vitória, incluindo contratações de peso, modernização das categorias de base e até melhorias substanciais no estádio e centros de treinamento. A simples possibilidade de ter um magnata do futebol europeu interessado no clube, conhecido por sua história de altos e baixos no cenário brasileiro, já provoca entusiasmo e expectativa desmedida entre torcedores, que começam a imaginar um futuro totalmente diferente para o clube que é uma das tradições do Nordeste brasileiro. Fontes não oficiais afirmam que os valores envolvidos na negociação seriam de magnitude rara no futebol brasileiro, capazes de transformar o Vitória em um verdadeiro protagonista no cenário nacional e quem sabe até no internacional. De acordo com esses rumores, Al-Khelaifi estaria disposto a investir não apenas em contratações de destaque, mas também na reformulação completa da infraestrutura do clube, incluindo centros de treinamento, academias de alto padrão, programas de desenvolvimento de atletas e tecnologias avançadas de análise de desempenho. Além disso, a especulação indica que parte do investimento seria destinada à contratação de técnicos renomados e consultores especializados, capazes de profissionalizar ainda mais a gestão do clube.
A repercussão entre torcedores e comentaristas esportivos é intensa, com muitos exaltando a possibilidade de ver o Vitória voltar a disputar títulos com regularidade, enquanto outros mantêm cautela, lembrando que rumores semelhantes já circularam no passado sem se concretizarem. Entretanto, a força das especulações atuais, aliada à credibilidade do nome de Al-Khelaifi, faz com que essa seja uma das notícias mais comentadas no futebol brasileiro nos últimos tempos. É possível que, se a negociação se confirmar, o Vitória não apenas amplie seu alcance no mercado esportivo, mas também se torne referência em gestão e profissionalismo, alterando para sempre o perfil de clubes de médio porte no país. A movimentação de bastidores envolvendo o Vitória e o Sheik do PSG desperta também um interesse intenso de outros clubes e empresários, que observam cada passo com atenção, tentando antecipar possíveis consequências de um investimento dessa magnitude. No cenário nacional, clubes históricos que sempre brigaram com a instabilidade financeira passam a ver o Vitória como um exemplo potencial de transformação radical, caso o aporte se concretize. A especulação não se limita apenas ao futebol masculino, mas também à possibilidade de expansão do clube em categorias femininas, e até na criação de parcerias internacionais com clubes europeus, utilizando a experiência e os contatos de Al-Khelaifi no futebol global. Além disso, comenta-se que a chegada de recursos significativos poderia permitir ao Vitória participar de torneios internacionais mais cedo do que se imaginava, elevando o prestígio do clube e colocando a Bahia em evidência no mapa do futebol mundial. Enquanto isso, os torcedores se dividem entre otimismo exagerado e prudência, sabendo que negociações desse porte envolvem burocracias complexas, aprovação de órgãos reguladores e estratégias de longo prazo. Mas a mera possibilidade de uma injeção financeira de tal envergadura alimenta um clima de expectativa que parecia distante da realidade recente do clube, despertando sonhos que até pouco tempo pareciam impossíveis para os rubro-negros. O impacto de uma possível parceria entre Nasser Al-Khelaifi e o Vitória não se limitaria ao campo esportivo, pois especialistas em marketing esportivo e economia do futebol apontam que o clube poderia se tornar um caso de estudo para investimentos internacionais no Brasil. A transformação em potência exigiria uma gestão moderna e profissional, com foco não apenas em resultados imediatos, mas também em sustentabilidade financeira, captação de patrocínios e exploração de novas fontes de receita, incluindo direitos de transmissão, merchandising e experiências para torcedores. Além disso, comenta-se que a aproximação de Al-Khelaifi traria visibilidade global, atraindo investidores estrangeiros, parceiros comerciais e até novos talentos que antes jamais considerariam atuar em clubes de médio porte do Nordeste brasileiro. O cenário imaginado pelos rumores envolve contratações de jogadores consagrados, treinadores renomados, especialistas em desempenho físico e tático, e até consultores internacionais, capazes de modernizar completamente a filosofia esportiva do Vitória. Esse burburinho, embora ainda sem confirmação oficial, desperta o interesse não apenas da mídia esportiva, mas também de economistas e analistas de mercado, que passam a observar a Bahia como um polo potencial de negócios ligados ao futebol, com repercussão em toda a América Latina. Enquanto os rumores se espalham, torcedores do Vitória passam a sonhar com dias de glória e reestruturação, discutindo nas redes sociais possíveis contratações e mudanças que poderiam transformar o clube em protagonista do futebol brasileiro. A expectativa é tamanha que grupos de apoio já especulam nomes de atletas e treinadores, imaginando uma nova era de conquistas nacionais e até participações em torneios internacionais. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, a simples possibilidade de que o Sheik do PSG esteja disposto a investir fortemente no Vitória gera um clima de entusiasmo contagiante, capaz de mobilizar a torcida e reacender a paixão por um clube que, embora tradicional, enfrentou altos e baixos nos últimos anos. Ao mesmo tempo, há quem alerte para os riscos de uma negociação dessa magnitude, lembrando que acordos internacionais exigem cuidado jurídico, planejamento estratégico e visão de longo prazo. Entretanto, o burburinho não para de crescer, alimentado por fontes próximas à diretoria e especulações de mercado, mantendo viva a chama de esperança entre os rubro-negros. Se concretizado, esse investimento poderia marcar o início de uma transformação histórica, colocando Vitória entre os clubes mais influentes e bem estruturados do Brasil, com reflexos diretos na Bahia e no cenário esportivo nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News.
Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!